Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você futuro operador de direito. É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos, assim, dar continuidade ao nosso estudo de direito penal. Quero agradecer desde já por você estar participando comigo nesse projeto, dando o seu joia, encaminhando para os seus amigos, se inscrevendo. Então, assim, nesse sentido, eu quero agradecer, tenho a minha eterna gratidão por você estar me ajudando nesse projeto, que espero que no futuro, como diz o nosso querido e amado filósofo Kant, que diz que a priori nós temos um conhecimento e a posteriori temos outro conhecimento. Então, nesse sentido, quando chegar a posteriori este projeto, quero ter um conhecimento bem diferente do que aquele do início. Por isso que estamos nesse projeto de estudo de direito de forma sistemática, ou seja, artigo por artigo. E hoje nós vamos estudar o artigo 24 do Código Penal, que é uma continuação do artigo 23, que no artigo 23, no inciso 1, fala sobre o estado de necessidade. Então, nesse sentido, o legislador, ele dá uma continuidade, ou seja, ele dá uma maior amplitude nesse conceito de estado de necessidade, que é também uma excludente de ilicitude. E vamos ao que interessa no que diz o artigo 24. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º diz assim: não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável, exige-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, aqui, o legislador diz que o estado de necessidade ele tem que ser algo eminente, ou seja, atual. E uma observação: o estado de necessidade, o agente, ele não pode criar a situação. Eu vou criar uma situação aqui eminente, ou seja, atual, para fazer um simulado, ou sei lá, porque talvez o cara quer matar uma pessoa, então talvez ele tenha um conhecimento desse artigo 24, e ele cria um incêndio para criar uma situação e depois alegar o estado de necessidade. Então, nessa situação tem dolo. Se houver dolo, não tem estado de necessidade. Tem que ser algo que o agente ele não teve participação. Por exemplo, tem que ser uma tempestade, um acidente ou um incêndio, alguma coisa nesse sentido, algo eminente, atual, que ele não teve participação direto, nem com dolo, nem com culpa. Então, e os bens jurídicos aqui protegidos, nessa situação, por exemplo, pode ser vida por vida. Então, assim, tem como a gente mensurar o valor de uma vida? Não tem. Mas na situação de estado de necessidade, talvez para você salvar a sua vida, você tenha que sacrificar uma outra vida. Um exemplo que a doutrina dá de um acidente, né, com um barco, e ali naquela situação só tem um bote salva-vida, um colete salva-vida. E ali tem dois náufragos ali que estão ali, e eles veem aquele colete salva-vida e começam a luta ali para ver com quem vai ficar o colete salva-vida, sabendo que só um vai sobreviver. E ali o A prevalece sobre o B, e ele consegue assim o colete salva-vida para salvar a sua vida, e infelizmente o B foi sacrificado, ou seja, o bem jurídico ali protegido foi a própria vida. Então, numa situação dessa, a pessoa ele pode salvar a sua vida sacrificando a de uma outra pessoa. Os bens jurídicos são do mesmo valor que vida por vida. Mas também tem a situação que o bem jurídico a ser protegido tem um valor maior. Por exemplo,
uma casa em chama, lá dentro tem uma vida, aí a pessoa não pode ficar com medo, eu vou destruir a casa para salvar a pessoa. Não, ele não tem que pensar nisso, porque o bem jurídico que está lá dentro, ele é maior, ele tem um valor maior do que o bem material, do que o outro bem, que é um bem jurídico também, um imóvel. Um carro também é um bem jurídico, mas ele não tem o mesmo valor da vida. Então, se aquele agente tem uma reta escavadeira ali perto, ele pega, ele não consegue arrombar a porta, ele destrói, ele arranca ali a parede, o telhado e salva as pessoas que estão ali dentro, ele não vai responder por essa destruição do patrimônio, porque o bem jurídico que ele estava buscando a salvar ali é as pessoas. Então vai ser excluído a ilicitude, ou seja, ali o fato de destruição, de crime de destruição do patrimônio ali daquela família, ele não vai responder, porque o bem jurídico ali a ser protegido é muito maior e ele estava em estado de necessidade. Então nessa situação vai ser excluído qualquer tipo penal imputado a essa pessoa. Agora, se há um erro, vamos supor, que é o que o parágrafo segundo fala, ou seja, há um excesso, talvez a pessoa acha que tem vidas ali dentro de uma casa, mas na realidade só tem talvez uns peixinhos, uns passarinhos, um gatinho, um cachorrinho, sei lá, e ele pega e destrói a casa toda, e ele não olhou, talvez ali na emoção, naquela coisa, ele não olhou que teria como quebrar uma janela e salvar os animais, ou talvez arrebentar só a porta e salvar os animais. Aí nessa situação o cara destruiu tudo para salvar um bem jurídico que teria um valor talvez ali menor. Então ele vai responder, mas aqui o legislador fala que ele vai ter uma pena reduzida, é o que o parágrafo 2º fala. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou adentrar na doutrina, mas eu vou citar o nome da doutrina que o nosso Código Penal adota, tá? Que é a teoria unitária. Então, a teoria unitária é adotada pelo nosso ordenamento jurídico, mas quero uma observação, e deixar uma observação, que tem a outra teoria, que é a teoria diferenciadora, ela é adotada pelo Código de Direito Penal Militar. Então, ela adota as duas teorias, tanto a unitária como a teoria diferenciadora. Então, é só para os senhores saber que existe essas duas doutrinas e é bom adentrar neste conceito. E o parágrafo, só uma observação do parágrafo primeiro, que fala assim: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Nessa situação aqui, o agente, vamos supor, o policial, o bombeiro, ou o médico, sei lá, uma pessoa que tem a obrigação de exercer ali uma proteção, ou seja, ele já é contratado para fazer alguma coisa nesse sentido, ele não pode alegar estado de necessidade. O bombeiro não pode vir aqui apagar um incêndio e depois falar assim: eu estava apagando incêndio em estado de necessidade. Não é isso, ele não pode fazer isso. Agora, o cidadão, a pessoa diretamente que está ali naquela euforia, naquele desespero, ele está sim num estado de necessidade e ele pode talvez sacrificar um bem jurídico para proteger outro bem jurídico, ou seja, a vida, ou talvez uma casa, ou talvez um carro. Ele pode fazer esse tipo de sacrifício e ele não vai responder se no caso aqui, no caso mais grave, até mesmo matando uma pessoa, ele não vai responder pelo crime de homicídio, porque ele estava amparado pelo artigo 24 no estado de necessidade. Espero que os senhores e a senhora tenham entendido este conceito, essa informação de extrema importância para nós futuros operadores do direito e para você que gosta de aprender o direito. Um forte abraço e até o próximo encontro.